Olá a todos! Hoje vou partilhar 3 ferramentas úteis do Adobe InDesign 2023 que podem ser usadas tanto em contexto profissional como pessoal. Depois de assistir a este vídeo vai saber como utilizar o estilo de parágrafo para simplificar o seu trabalho, utilizar a ferramenta de texto em contorno para colocar uma imagem no centro de um texto e fazer uma letra capitular utilizando a ferramenta de texto em contorno. Para começar, eu vou criar aqui na ferramenta tipo um texto automático, um texto de exemplo, e agora vou explicar como é que se pode criar estilos de parágrafo. Eu vou colocar esta parte aqui como um título, este tipo de letra, a bold, ok. Depois o espaçamento entre as linhas vou colocar um bocadinho menos, portanto vou colocar a 30 e agora vou criar um subtítulo, vai ser este aqui, vou colocar neste tipo de letra, a cinzento, e agora vou colocar todo o texto corrido. Depois de termos definido qual é que vão ser os estilos para o nosso título, subtítulo e texto corrido, vamos agora criar os estilos de parágrafo que vão ser aplicados a todo o nosso documento. Vamos a janela, estilos de parágrafo. Para fazermos estilos de parágrafo é bastante simples, basta selecionarmos, por exemplo, agora vou selecionar o título, vou criar em mais, e está a criar aqui um estilo de parágrafo, e isto automaticamente vai guardar as definições que nós guardamos para o título. Agora vamos aqui ao subtítulo, outro estilo de parágrafo, subtítulo, e agora texto corrido. Para testarmos os nossos estilos de parágrafo e percebermos se isto depois se vai aplicar ao resto do nosso documento, vamos aqui à página 2, vou colocar aqui um texto aleatório, tipo preencher com espaço reservado, e vou agora selecionar e clicar em título, subtítulo. Já estão criados os nossos estilos de parágrafo e assim é muito mais fácil para, sempre que estivermos aqui a trabalhar neste documento, basta escrevermos o nosso texto e clicamos no estilo de parágrafo e é muito mais simples e poupa-nos bastante tempo. No seguinte exercício, eu vou explicar como é que podemos introduzir uma imagem neste documento e como é que pode acontecer a imagem ficar no meio do texto para que o texto fique em contorno da imagem. Vou adicionar aqui uma imagem no meio deste texto. Portanto, inserir. Como nós estamos a perceber-nos, esta imagem tem um fundo branco. Nós podíamos vir aqui, ir ao Photoshop, tirar o fundo da imagem e se calhar iria dar muito mais trabalho. Visto que é uma imagem que tem um fundo neutro, é possível saltar esses espaços de tirar o fundo e podemos fazer isto de uma forma bastante mais simples aqui no InDesign. Vamos a janela, texto em contorno, que também está aqui em cima, e vamos selecionar aqui esta opção de quebra de texto em torno do objeto. Vamos colocar tipo, opções de contorno, e vamos colocar selecionar assunto. O InDesign consegue detectar qual é o objeto que está nesta imagem, portanto vai conseguir detectar isto automaticamente. Vamos selecionar aqui qual é que é a margem que queremos dar à nossa imagem, 3 mm, e agora vamos colocar a layer da imagem por baixo do texto. E cá está. A nossa imagem está com margens à volta e o texto está em contorno da nossa imagem. Para conseguirmos ver o nosso documento sem as guias, também é possível, basta clicar no W. Neste último exercício eu vou explicar como é que se utiliza a ferramenta de texto em contorno, mas agora aplicada a texto. Em primeiro lugar eu vou inserir aqui uma imagem porque sinto que está a precisar aqui de uma imagem este documento. Agora, na ferramenta de texto, vou criar um V, isto é só uma letra de exemplo, vou colocar mais uma caixa de texto e vou colocar um texto exemplo. Portanto, vou fazer tipo, preencher com texto de espaço reservado e isto seria um texto apenas de exemplo. Vou colocar tamanho a branco. O que eu vou fazer neste exercício é juntar as duas coisas e fazer com que este texto fica em contorno do V. Como é que nós podemos fazer isto? Podemos fazer isto de várias maneiras.
A maneira como eu vou fazer é através da ferramenta de texto em contorno, portanto vamos a janela, texto em contorno e aparece-nos esta janela aqui. Para que o texto em contorno funcione no V, nós temos de trabalhar este V como se fosse um vetor. Vamos a tipo e vamos a criar contornos de fontes. O que vai acontecer é que isto vai ser agora um vetor. Agora vamos clicar em quebra de texto em torno do objeto e vamos selecionar aqui qual é que é a margem que queremos dar. Agora, ao colocar o nosso texto em cima do objeto, vamos a perceber que ele vai ter aqui uma margem. Podemos aumentar um bocadinho mais esta letra e, como estamos a ver, o texto fica todo a contornar a letra. E, portanto, agora é só exportar para PDF e temos o nosso documento criado já com os estilos de parágrafo criados e com o texto em contorno, quer seja numa imagem, quer seja num vetor. Portanto, espero que estes exercícios tenham sido úteis e muito obrigada!